Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 3 letras que podem causar sérios danos à saúde. Uma droga conhecida como GHB tem sido consumida por frequentadores de casas noturnas, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. A substância pode provocar graves consequências à saúde, como amnésia e até a morte. Um líquido sem cheiro, sem cor e capaz de provocar perda de memória. Foi o que aconteceu há 15 dias com este empresário. Depois de usar por conta própria a droga sintética numa casa noturna, ele dirigiu por quase 200 quilômetros numa rodovia em São Paulo. Só parou porque o combustível acabou. Quando se recuperou, não sabia onde estava e descobriu que não tinha mais dinheiro na conta. Eu tinha uns 12 mil, 13 mil na conta. Quando eu fui para tentar abastecer o carro, o cartão não passou, minha conta estava com R$8. Eu não sei se eu atropelei alguém, se eu bati em algum carro, não faço ideia de como aconteceu isso. O nome da substância é gama-hidroxibutirato, também conhecida como GHB. Usuários dizem que o consumo estimula e potencializa o desejo sexual. Por isso, também passou a ser chamada como droga do estupro. A pessoa ela fica lúcida, ela fica consciente, ela fala como nós estamos conversando agora. Ela não se recorda depois do que ela fez ou do que ela falou. Há relatos de que a GHB também seja usada em crimes conhecidos como Boa Noite Cinderela. Se você diluir isso em qualquer bebida, a pessoa dificilmente vai perceber. A substância foi desenvolvida nos anos 60 para ser testada como anestésico, sonífero ou estimular o desenvolvimento muscular. A Anvisa restringe o uso da droga como medicamento. Os efeitos podem ser rápidos e devastadores. A droga GHB altera os batimentos cardíacos e o sistema digestivo. Afeta também o funcionamento do cérebro. Em pequenas doses, reduz a timidez. Em quantidades maiores, prejudica o nível de consciência, causa desmaios e pode levar ao coma. A droga muitas vezes vem do exterior. Na Europa, ela também é comum nas baladas. No Reino Unido, foram 120 mortes num período de 4 anos. No Brasil, não há números sobre a letalidade. Em São Paulo, desde 2018, a polícia monitora mais de perto o uso da droga. Recentemente, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, em uma ação em conjunto com o Estado do Rio de Janeiro, nós apreendemos uma quantidade acentuada dessa droga. Para aumentar o lucro, os traficantes, em vez de venderem a droga pura, que é mais cara, oferecem um produto ainda mais tóxico, um solvente, que produz a mesma sensação no organismo. O GHB, ele é letal, praticamente letal numa dose, bobeou, chegando à dose letal. O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo. São mais de 800 mil presos. Quase 30 mil são mulheres. E dados obtidos pelo Jornal da Record via Lei de Acesso à Informação mostram que o estado de São Paulo concentra 1/3 das mulheres presas no país. A maioria foi detida por envolvimento com o tráfico de drogas. Se não fosse o tráfico de drogas, mais da metade das mulheres presas no estado de São Paulo não estaria na cadeia. 53% das presidiárias tiveram envolvimento com esse tipo de crime. Essas mulheres são as responsáveis pelo sustento da família e elas encontram muitas vezes no tráfico de drogas uma forma ali de suprir as necessidades financeiras da sua família. Regina foi presa por tráfico. Passou 5 anos na penitenciária. E às vezes, pela idade, as pessoas elas vão ficando sem trabalho. E quando eu caí na cadeia, hoje está fazendo 10 anos que eu saí. Mas quando eu caí na cadeia, eu tinha 58 anos. Com base na Lei de Acesso à Informação, o Jornal da Record obteve dados que traçam o perfil das detentas em São Paulo. Quase 43% das mulheres que cumprem pena em regime fechado são presas provisórias ou aguardam julgamento em alguma instância. A maioria é preta ou parda, tem entre 35 e 45 anos.
e 35% não completaram o ensino fundamental. Depois do tráfico, os principais crimes que resultaram em cadeia foram roubo e homicídio. Segundo a Defensoria Pública do Estado, as detentas enfrentam problemas para ter acesso a atendimento médico especializado e a itens de higiene básica, como absorventes. Elas têm que fazer uso de miolo de pão, de pedaços de toalhas, de lençóis, para suprir essa falta dos absorventes. E isso a gente constata nas inspeções. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que distribui kits de higiene às detentas mensalmente. Das mais de 8.500 mulheres presas no estado de São Paulo, 6.331 estão em regime fechado. Todas sonham com o dia em que vão sair, mas a realidade que encontram depois da cadeia nem sempre é esperada. Lá dentro você ainda tem sonhos, você ainda tem esperança, e quando você chega aqui fora você vê que a realidade ela é bem mais difícil do que você imaginava. Por que você não quer mostrar o rosto? Por causa dos meus filhos. Eu sei que eles vão sofrer preconceito na escola, vão ter dificuldade em fazer amigos, em trazer colegas em casa, porque as pessoas vão ter preconceito. Ela foi condenada a 27 anos de prisão por tráfico internacional de drogas. Passou 7 anos em regime fechado e 3 no semiaberto. Foi nesse período que terminou a faculdade de Direito, com muita dificuldade, principalmente quando voltava à prisão depois da aula. Tinha perseguição? Tinha perseguição. Por quê? Acho que não aceitava, né? Uma presa querendo fazer faculdade. As agentes penitenciárias, elas falavam que não tinha como estar revisando o que eu estava entrando na penitenciária. Então elas tinham que rasgar todo o meu material, né? As folhas que eu escrevi. Todas as anotações? Todas as minhas anotações. Eram rasgadas? Eram rasgadas. Sobre esse assunto, a Secretaria de Administração Penitenciária afirma que mantém canais para denúncias que podem ser feitas sob sigilo. A faculdade foi concluída em 2015, pouco depois dela progredir para o regime aberto. Mas a bacharel em Direito só vai poder fazer o exame da Ordem dos Advogados do Brasil em 2032, quando termina a pena. Se nem com faculdade eu posso trabalhar, imagine as pessoas que não conseguem concluir um curso. Como elas vão se ressocializar? Fica difícil. Como as pessoas não vão se reincidir? Não tem como, porque elas não têm opção de fazer outra coisa. Veja agora outros destaques do dia. Polícia Federal apreende o celular de Marcos Duval e faz buscas em endereços do senador. Petrobras reduz preço da gasolina para as distribuidoras. Polícia prende o principal suspeito de assassinar o ator Jeff Machado. A irresponsabilidade de motoristas que disputam rachas de madrugada nas grandes cidades do país. Tecladista Luiz Esquiavon morre aos 64 anos. E por que a turnê da cantora Beyoncé causa impacto na inflação da Suécia? Oferecimento Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. Uma idosa foi morta e uma grávida ficou ferida durante um tiroteio no Rio de Janeiro. A polícia militar afirma que foi atacada. Moradores dizem que os PMs chegaram atirando. Houve protestos na região. Revoltados com a morte da idosa, os moradores chegaram a fechar uma das principais ruas do bairro onde fica o Morro do Turano, na Zona Norte. O helicóptero da Record TV flagrou o tumulto entre manifestantes e PM. Os bombeiros foram acionados para apagar o fogo colocado em objetos usados para obstruir a pista. Bombas de gás lacrimogênio foram lançadas e houve correria. Os moradores protestavam contra a morte de Severina da Silva Nunes, de 63 anos, que foi atingida por uma bala perdida. Ela tomava café na rua sentada nesta cadeira, que ficou com a marca do disparo. A coordenadoria da Polícia Pacificadora do Turano afirma que os policiais foram atacados por criminosos. Os moradores dão outra versão. Dizem que não havia confronto antes da morte da idosa. Outra moradora, grávida de 8 meses, foi atingida por estilhaços e trazida para este hospital. O quadro dela é estável.
A Secretaria de Estado de Polícia Militar disse que vai instaurar um procedimento interno para apurar as circunstâncias deste caso e a morte da idosa. A Polícia Civil também investiga de onde partiu o tiro que matou Severina. Segundo a Polícia Militar, drogas, armas e munição foram apreendidas. Neste vídeo, moradores mostram a quantidade de cápsulas recolhidas após o tiroteio. 2 escolas da região suspenderam as aulas por causa da violência. Cientistas da Universidade de São Paulo desenvolvem uma vacina para impedir a contaminação de animais pela bactéria que causa a febre maculosa. Hoje, o governo do estado confirmou a 4ª morte pela doença na região de Campinas. Lucas é bartender e no dia 27 de maio trabalhou em um evento na Fazenda Santa Margarida, em Campinas. Dias depois, apareceram os primeiros sintomas. Eu já sentia um pouco a perna coçar, o braço coçar. No 3º, 4º dia já começou a erupção, começou a aumentar no corpo todo, palma da mão, perna, barriga, pescoço. Esse registro mostra como ficaram os pés do Lucas. Preocupado, ele procurou o hospital e descobriu que outros colegas que trabalharam no evento foram diagnosticados com febre maculosa. Eu tenho 4 amigos bartenders internados, 2 estão em estado grave. Imagina 3.500 pessoas, dia 27, e depois teve outro evento com 10.000. Então são 13.500 fora os prestadores de serviço. Hoje, o Instituto Adolfo Lutz confirmou que a adolescente Erissa Nicole Santos Santana, de 16 anos, morreu vítima de febre maculosa. Ela também esteve na fazenda em Campinas. Desde o início da semana, foram confirmadas as mortes da dentista Mariana Giordano, de 36 anos, do namorado dela, o piloto e empresário Douglas Costa, de 42 anos, e da também dentista Evelyn Santos, de 28 anos. Todos participaram da festa na fazenda. A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, transmitida principalmente pelo carrapato estrela. Os principais sintomas incluem febre alta, dores de cabeça e musculares e lesões na pele. A doença é considerada endêmica em algumas regiões, principalmente no Sudeste. Para evitar surtos de febre maculosa, pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolvem uma vacina para ser usada em animais. Uma proteína encontrada no carrapato estrela é a base do medicamento, que também poderia ser aplicado em animais domésticos que frequentam ou visitam áreas de risco. Quando um animal é picado por um carrapato infectado, ele passa a contaminar outros carrapatos. A doença se espalha e chega ao ser humano. A pesquisa da USP está sendo feita em coelhos. Essa proteína é essencial para o carrapato sobreviver durante a alimentação no hospedeiro. O que a gente pretende é que esses carrapatos alimentados sobre coelhos previamente imunizados, então esses coelhos vão produzir anticorpos contra a proteína, o carrapato ao se alimentar também terá uma alta mortalidade. Desde o início do surto em Campinas, a Secretaria da Saúde de São Paulo atualiza diariamente os dados da doença. Este ano, foram registrados 17 casos de febre maculosa, com 8 mortes confirmadas. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, já são 54 casos. Só o fato de estar nesses locais de possível transmissão e os sintomas já é um alerta para o médico pensar em febre maculosa. Às vezes a pessoa pode ter contato com o carrapato, ter adquirido a doença e às vezes vai passar por sintomas leves, vai ter uma dor no corpo, sem febre e pronto, não vai passar disso. Esse é o extremo benigno, mas existe o outro extremo, que é o de doença grave, potencialmente fatal. O homem apontado como o principal suspeito de ter matado o ator Jeff Machado foi preso hoje numa comunidade no Rio de Janeiro. Ele estava num albergue e, segundo o proprietário, usou um nome falso para se hospedar. Foram 2 semanas de buscas. O produtor Bruno de Souza Rodrigues foi encontrado em um hostel no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio. Ele estava sem barba e mais magro. Foi montada uma operação com o apoio da unidade de polícia pacificadora que atua na comunidade. Bruno é suspeito de matar o ator Jefferson Machado em janeiro. O corpo foi encontrado
4 meses depois, dentro de um baú, em uma casa alugada pelo suspeito. Segundo a investigação, o ex-assistente de produção da TV Globo havia prometido para a vítima um papel numa novela. Outro suspeito, Giander Vinícius da Silva Braga, está preso. Em depoimento, ele confessou apenas ter ocultado o corpo. Bruno foi levado para depor, mas preferiu ficar em silêncio. A versão dele é a mesma versão que ele já passou para a polícia, ou seja, foi o Marcelo que matou o Jefferson. Ele estava lá gravando um vídeo junto com o Vinícius. Em dado momento, o Marcelo matou o Jefferson. Essa hipótese foi descartada pelas autoridades. Segundo a polícia, Bruno estava escondido na comunidade desde o fim de semana. E mesmo trocando o chip do celular, o serviço de inteligência continuou o monitoramento e passou a acompanhar os deslocamentos dele pelos bairros do Leblon e Ipanema, além de cidades da Baixada. Até que informantes de policiais da UPP denunciaram a presença do produtor no alto do morro. O dono do albergue afirma que Bruno se hospedou com outro nome. Pagou, se hospedou, entendeu? Me deu o nome de Natan. Até então não conhecia, não sabia dos fatos, entendeu? Hospedei ele aí e ele me pagou mensal. Falou que queria ficar aqui bastante tempo aqui. A mãe de Jeff Machado espera uma punição rigorosa. Hoje eu me sinto assim, respirar, agradecida a Deus por ter ajudado a polícia e ter feito justiça. Está iniciando a verdadeira justiça. Agentes da Polícia Federal foram às ruas numa operação contra o tráfico de drogas. Um dos alvos era o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo. As investigações mostraram que o aeroporto é rota no transporte de entorpecentes do norte para o sul do país. 2 pessoas foram presas. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais apresentaram hoje os resultados parciais da primeira vacina 100% nacional contra a Covid. Os estudos foram desenvolvidos em parceria com a Fiocruz. Os resultados preliminares são positivos e não apresentam problemas de segurança. Bombeiros de Uberlândia foram chamados para salvar uma onça que caiu na cisterna de uma fazenda. A profundidade era de 9 metros. Os bombeiros criaram uma espécie de rampa para o animal sair. O momento não foi registrado porque eles tiveram que sair do local antes da onça. O animal estava estressado e poderia avançar. As inscrições para o Enem terminam nesta sexta-feira. O Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de acesso para a universidade. As provas estão marcadas para os dias 5 e 12 de novembro. Maria Luísa já garantiu a inscrição. Ela já fez a prova 2 vezes, mas a pontuação não foi suficiente para a medicina. Este ano vai tentar de novo. Tem que estudar o dia inteiro, praticamente. É uma carga bem puxada. As inscrições para o Enem devem ser feitas pelo site do INEP. A taxa de inscrição custa R$ 85. O pagamento é por boleto ou Pix. O prazo para solicitar a isenção já acabou. Quem obteve o benefício também precisa se inscrever. Hoje, o Enem é a principal porta de entrada para as universidades públicas e particulares do país. O Enem ele é obrigatório para o estudante que for requerer financiamento estudantil através de um programa chamado FIES. Ele é obrigatório para o estudante participar do ProUni. Ele é obrigatório dentro do portal do SISU, que tem as federais, as universidades públicas e gratuitas espalhadas pelo Brasil inteiro. O exame de 2021 foi o que teve o menor número de participantes, pouco menos de 2.180.000. No ano seguinte, menos de 2,5 milhões de estudantes fizeram o Enem. Foi a segunda menor participação. Agora, com o fim da emergência sanitária da Covid, a expectativa é de que mais de 3 milhões de estudantes façam as provas deste ano. O Rodrigo sonha em estudar psicologia. A inscrição ele já fez. Agora, a preocupação é apenas com o conteúdo. Ele vai se preparar em casa. Eu acho que eu tenho uma qualidade de aprendizado maior. Quanto mais eu consigo estudar, entendeu? Melhor para mim. A Petrobras anunciou uma redução de 13 centavos no valor do litro da gasolina vendida para as distribuidoras. Nós vamos ao Rio de Janeiro com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo. Quando começa a valer a medida?
Oi, Celso, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa redução já entra em vigor a partir de amanhã. É a segunda queda em 30 dias. O litro da gasolina vai passar a custar R$ 2,66 nas distribuidoras. Isso representa uma queda de 4,3%. Nas bombas, o preço médio pode ficar em torno de R$ 5,33 por litro. Mas vale destacar, o preço final para o consumidor final também é afetado pelos impostos e pelas margens de lucros, tanto na distribuição quanto da revenda nos postos. Esse é o menor preço da gasolina repassado para as distribuidoras desde junho de 2021. Celso e Salsi. Obrigado, Pedro Paulo. E o presidente Lula disse hoje no Palácio do Planalto que novos projetos do governo estão proibidos. O Luiz Fara Monteiro chega agora com os detalhes direto de Brasília. Proibido até quando, Fara? Boa noite. Boa noite, Celso. Salsi, é você que nos acompanha. Olha, Celso, pelo menos até o governo cumprir o que já foi prometido à população. Esse anúncio do presidente Lula foi feito durante uma reunião com a equipe ministerial hoje pela manhã. Lula começou a reunião mandando recado a ministros que chegaram a anunciar programas que não haviam sido discutidos com o Palácio do Planalto e afirmou que enquanto os programas já prometidos não saírem do papel, novos projetos estão proibidos. Daqui para frente, a gente vai ser proibido de ter novas ideias. A gente vai ter que cumprir aquilo que a gente já teve capacidade de propor até agora. Cada ministro pôde falar por 10 minutos sobre o que realizou ao longo deste semestre. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, foi a única que falou por 17 minutos. Ela deve perder o cargo nos próximos dias por exigência do União Brasil. Durante a reunião aqui no Palácio do Planalto, Lula também pediu que programas como Luz para Todos e Água para Todos sejam lançados logo, além do PAC 3, Programa de Desenvolvimento do Governo. O Desenrola, criado para renegociar dívidas e que ainda não entrou em vigor, também foi cobrado pelo presidente. Lula ainda defendeu a ampliação dos 500 milhões de reais já destinados ao programa que dá descontos para a compra de automóveis. Hoje cedo, Lula deu entrevistas a rádios de Goiás. Amanhã ele visita Jataí e Rio Verde, no estado goiano, para inaugurar obras. O presidente afirmou que o PIB vai crescer acima de 2% este ano, ao contrário da previsão do FMI, que prevê crescimento de 0,9%. Lula ainda cobrou racionalidade do agronegócio para que o acordo entre Mercosul e União Europeia seja fechado. O presidente do Senado disse hoje que o novo marco fiscal para controlar os gastos públicos vai ser votado na próxima terça-feira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, se reuniram com os senadores para discutir esse projeto. A missão de Fernando Haddad e Simone Tebet era explicar os riscos de possíveis alterações feitas pelo Senado na proposta do arcabouço fiscal. O que eu vi foi um entendimento e um esclarecimento das consequências de cada passo que vai ser tomado. Sempre lembrando que qualquer mudança volta para a Câmara dos Deputados. O que significa dizer que é bom que haja um entrosamento prévio, para que não tenhamos surpresas, entendeu? As negociações para a aprovação da proposta avançaram. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu que o projeto já deve ser analisado na próxima semana. Foi uma reunião produtiva e nós esperamos que na próxima semana, terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos, possa ser apreciado o projeto. Apreciado na comissão, vamos levar diretamente ao plenário, porque é muito importante o Senado aprovar rapidamente o arcabouço fiscal e cumprir essa etapa que, de fato, é muito importante para o Brasil. O relator da proposta aqui no Senado, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, busca agora costurar um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para retirar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e outro fundo que financia a segurança, saúde e educação do Distrito Federal dos limites do novo marco fiscal. Como o texto veio inicialmente da Câmara, a ideia é que as mudanças que serão feitas no Senado não sejam alteradas pelos deputados. Eu só vou voltar ao que o governo já tinha proposto. A posição do presidente Lira foi boa, ele sempre muito gentil comigo e eu não tenho o que falar, nós estamos discutindo politicamente.
Eu só não quero que se entenda que a corda está sendo esticada entre a Câmara e o Senado. Não existe isso. Outra possível mudança discutida pelos senadores foi o cálculo de inflação das despesas que fazem parte do arcabouço. Isso porque a proposta aprovada na Câmara deve reduzir temporariamente em até 40 bilhões de reais o orçamento do ano que vem. Você continua ligado aí no JR, eu volto daqui a pouquinho com outras notícias direto de Brasília. Salce. Certo, Fara, já falamos novamente. O assunto agora é previsão do tempo. Em menos de 24 horas, cidades de Santa Catarina registraram toda a chuva esperada para o mês. Lidiane Sayuri, boa noite para você. Tem mais chuva aí prevista para a região sul do Brasil? Chuva e temporais, viu, Salce? Boa noite para você. Celso, muito boa noite a todos aí de casa. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas sobre a metade sul do Brasil. Nas próximas horas, um ciclone extratropical se forma no oceano e aumenta o risco de temporais. Atenção! O mar segue agitado, com ondas de até 3 metros do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Nessas áreas em vermelho aqui do mapa, as rajadas de vento podem atingir 100 km por hora. No sul e na costa do Nordeste, chance de alagamentos. No Amazonas, temporais. Volta a chover também no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em Goiás. Nas áreas claras do mapa, aí sim o tempo fica firme. Em Florianópolis, tarde fresquinha, com 22 graus. Em Belo Horizonte, faz 27. Em Campo Grande, máxima de 19. No Recife, 29. Em Fortaleza, 31 e até 28 em Boa Vista. Em Porto Alegre, dia chuvoso, com risco de enchentes e deslizamentos. À tarde, faz 17 graus. No Rio de Janeiro, chuva forte, com máxima de 28. Em São Paulo, tempo firme, mínima de 11 e máxima de 18. Em Manaus, temporais, com 27. Tempo delivery. O Valcimar Júnior enfrenta a primeira friagem do ano em Rio Branco, lá no Acre. Olha lá, Valcimar, pode se despedir desse frio, viu? Na sexta, mínima de 12 e máxima de 24. No sábado, faz até 25. E olha aí, domingo mais quentinho, até 27 graus. Aí na semana que vem, o calor volta com tudo. Faça como ele e mande seu pedido de tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Homem tenta atirar contra entregador que se negou a subir ao apartamento para deixar um lanche. O perigo dos rachas de madrugada nas ruas das grandes cidades. Um entregador de aplicativo disse que foi ameaçado por um homem armado por se recusar a subir ao apartamento. Esse caso aconteceu na região metropolitana do Rio de Janeiro. O tumulto foi gravado por câmeras de uma lanchonete. O homem de camisa preta que aparece no canto da imagem procura pelo entregador no meio de outros motoboys. Ele o identifica e saca a arma. A mulher que estava com o cliente entra na frente e tenta impedir. O entregador com a mochila verde cai 2 vezes ao tentar fugir. Leonardo conta que o desentendimento começou quando ele se negou a subir até o apartamento para deixar o lanche. Ele se recupera de uma cirurgia no quadril. É porque eu estava de 10 da manhã, já era quase 10 da noite, então a bacia estava dando muito. Eu pedi o rapaz para descer, a menina para descer, né? A dona pedido, mas chegou lá, arrumou aquela confusão toda, falou que todo mundo sobe, saiu que não subia. Aí que gerou isso tudo, entendeu? Testemunhas contam que o homem chegou a tentar atirar, mas que a arma teria falhado. Em depoimento à polícia, a mulher dele diz que perseguiram o entregador por mais de 9 quilômetros, acompanhando a localização dele pelo aplicativo. Leonardo entrou com um pedido de medida protetiva na justiça. Eu tô com medo de sair de casa. Ontem eu vim trabalhar e fiz 6 entregas e fui para casa, entendeu? Esse não foi o primeiro caso de violência contra entregadores esse ano no Rio de Janeiro. Em abril, a ex-jogadora de vôlei Sandra Matias agrediu 2 motoboys. A mulher ficou incomodada porque a dupla estava sentada na porta de uma loja em um bairro nobre da capital fluminense. A polícia investiga o caso. No episódio com Leonardo, o homem que estava armado não teve o nome completo divulgado. Ele deve prestar depoimento nos próximos dias. O caso foi registrado como ameaça.
A plataforma em que o motoboy trabalha afirmou que os entregadores não são obrigados a subir aos apartamentos e que o cliente foi bloqueado do aplicativo. Um caminhão de lixo desgovernado arrastou um carro em uma ladeira de Votorantim, município de São Paulo. A imagem feita hoje de manhã mostra o veículo descendo a rua com o asfalto molhado até bater no carro, que ainda quebrou o muro de uma casa. A prefeitura da cidade informou que não houve feridos e nem danos à estrutura do imóvel. Mais de 90 toneladas de produtos falsificados foram apreendidas pela Receita Federal no Porto de Santos. Uma das caixas do carregamento que veio da China pegou fogo. As imagens registraram o momento em que o analista percebeu sinais de fogo. Ele afasta a caixa com fumaça do restante do material. Depois, um funcionário do terminal aparece com o extintor. Mas as chamas aumentam. Leva quase 20 minutos para apagar completamente o fogo. Dentro da caixa havia baterias de celulares como essas, aparentemente originais, mas são falsificadas. Essas baterias vieram da China em um carregamento de 17 contêineres, que tinha ainda caixas de som, produtos eletrônicos e até peças automotivas. A falsificação vai desde dizer que é produzida no Brasil, tem selos de Zona Franca de Manaus, por exemplo, até mesmo a falsificação que a gente nota que isso ia chegar no mercado consumidor como se fosse original. Então o consumidor ia comprar uma peça pagando caro. Entre as peças automotivas havia suspensão, amortecedores e pastilha de freio. A gente notou uma grande quantidade de peças automotivas, surpreendente. E isso coloca em risco, né, a vida, a segurança das pessoas. Então a gente orienta a tomar cuidado com esse tipo de produto e se certificar de comprar em lojas autorizadas, né? Esse é o interior de um carregador de celular original. Esse é o pirata, com componentes até enferrujados. Por isso, todos esses itens serão destruídos. Dependendo do tipo da matéria-prima, a Receita faz a doação ou o leilão do resíduo. O Ministério Público abriu uma investigação para identificar os responsáveis pela carga. O dólar caiu nos últimos dias e chegou hoje ao menor valor em mais de um ano, R$ 4,80. Mas será que vale a pena comprar a moeda americana agora? E quais as implicações do dólar mais barato na economia do Brasil? Administrar uma rede de academias é uma rotina de muito trabalho para o Marcelo e a Paula. Todo momento ali a gente está conversando com o coordenador, conversando com o consultor, professor. 10 horas da noite a gente está ali ainda trabalhando. Para descansar, nas férias dos filhos, eles sempre viajam. Em dezembro, vão para os Estados Unidos. Meu filho de 6 anos, o Gustavo, ele já falou que o próximo aniversário dele, que é em novembro, ele quer ir para os parques. Então a gente vai para Orlando. Por isso eles ficam de olho na cotação do dólar. E nesta semana, aproveitaram para comprar. Nos últimos dias eu comprei porque o dólar baixou, né? Recentemente, a última viagem que eu fiz, o dólar estava 5,30, 5,40, chegando quase a 5,50. Então agora está abaixo de 5, então acho que é uma boa hora de você comprar. O maior valor da moeda americana neste ano foi em janeiro, R$ 5,44, bem acima da cotação atual. Quando a moeda americana cai, a notícia é boa, não só para quem vai viajar, mas também é importante no combate à inflação. Muitas matérias-primas e insumos usados pelas indústrias são importados e a cotação da moeda americana pode aumentar ou diminuir os custos. E isso tem efeito nos preços dos produtos que a gente compra. A inflação menor neste ano é um sinal positivo na economia brasileira. Analistas já aumentaram a previsão de crescimento do país. E ontem a agência de classificação de risco, Standard & Poor's, melhorou a avaliação de crédito do Brasil de estável para positiva. É um avanço comparado com a situação que a gente vinha desde 2019, onde a classificação ou era negativa ou ela era neutra. Então era muito pior ainda. Isso, vamos dizer, colocava um arrepio por parte do não residente no Brasil de aplicar aqui na Bolsa ou aplicar em títulos do Tesouro. Este economista diz que os investimentos podem aumentar se o governo mantiver um compromisso de controlar os gastos. A gente pode entrar num ciclo de
um ciclo virtuoso de aumento de investimento, geração de renda. O governo tem que fazer agora é manter a estabilidade, manter a previsibilidade e não tentar dar nenhum cavalo de pau na economia. No Japão, a polícia procura o dono de uma quantia equivalente a R$275 mil, que foi encontrada, sabe aonde? No lixo. A correspondente Silvia Kikuchi tem as informações para a gente. Silvia, bom dia para você aí. Olá, Salsi, muito boa noite para você, para o Celso e a todos aí no Brasil. O dinheiro estava no lixo de um escritório na cidade de Niigata, a 270 quilômetros daqui de Tóquio. A quantia foi encontrada no dia 5 de junho. As autoridades esperaram até o dia 13 para que o dono aparecesse e agora anunciaram a descoberta, mas sem muitos detalhes, para evitar que outra pessoa se passe pelo verdadeiro dono. O valor pode ficar guardado pela polícia por 3 meses. Depois disso, é entregue para as pessoas que encontraram. No caso, os funcionários do escritório de limpeza. Celso e Salsi. Obrigada, Silvia. Um brasileiro que trabalhava como cuidador de crianças nos Estados Unidos é suspeito de abusar de pelo menos 2 menores. Ele deve ficar preso até o julgamento. O homem foi identificado como Vitor Camilo Coelho Pinto. Ele tem 21 anos e mora na cidade de Kissimmee, na Flórida, desde 2020. Os investigadores afirmam que Vitor teria se oferecido a famílias da região para cuidar de crianças, mas teria abusado de ao menos 2 delas. Uma das vítimas seria um menino de 11 anos, que sofria ameaças do suspeito. Com isso, os abusos teriam acontecido por mais de 1 ano. Durante as investigações, um outro menino de 8 anos contou que também foi vítima do brasileiro. Vitor foi preso na semana passada. Para aguardar pelo julgamento em liberdade, o brasileiro precisa pagar uma fiança equivalente a R$533 mil. Por enquanto, ele segue nesse presídio aqui em Kissimmee, cidade onde foi detido na Flórida. A polícia ainda busca por outras vítimas. O julgamento ainda não tem data marcada. Estudantes abandonaram o prédio em chamas usando uma corda. Alguns se apoiaram nos aparelhos de ar-condicionado. O incêndio foi num centro de estudos em Nova Delhi, na Índia. Segundo os bombeiros, um curto-circuito deu início às chamas. Ninguém se feriu com gravidade e o fogo foi controlado depois de 2 horas. O tecladista e fundador da banda RPM, Luiz Schiavon, morreu hoje na Grande São Paulo. Ele tinha 64 anos. Luiz Schiavon estava internado num hospital em Osasco. O músico lutava contra uma doença autoimune. Nas últimas semanas passou por uma cirurgia e teve complicações. A família dele e a banda RPM homenagearam Schiavon nas redes sociais. Schiavon começou a tocar piano aos 7 anos por insistência da mãe. Fundou a banda RPM em 1983, ao lado de Paulo Ricardo, Paulo Pagne e Fernando De Lucchi. Foi um dos grupos de rock mais bem-sucedidos da história da música brasileira. O cantor Paulo Ricardo lamentou a morte e disse que ficam as canções e as lembranças maravilhosas. O velório será reservado para parentes e amigos próximos. Veja a seguir, turnê da cantora Beyoncé é responsabilizada por aumento da inflação na Suécia. Supremo autoriza e Polícia Federal faz buscas em endereços ligados ao senador Marcos Duval. O trabalho da polícia de madrugada para combater as corridas ilegais na maior cidade do país. A estrela da música pop, Beyoncé, pode ser a responsável pela disparada de preços na Suécia. Em maio, o país registrou uma alta de 9,7% na inflação. O aumento foi puxado pelos setores de hotelaria e alimentação e ocorreu justamente no mês em que a cantora se apresentou na Suécia. Especialistas acreditam que o número deve voltar a um patamar considerado normal no mês de junho. É a primeira turnê solo de Beyoncé em 7 anos, o que impulsionou a demanda e elevou os preços. A artista deve arrecadar até setembro o equivalente a 12 bilhões de reais.
Aqui no Brasil, hoje, a Polícia Federal fez buscas em endereços ligados ao senador Marcos Duval. Voltamos agora a Brasília para falar com Luiz Fara Monteiro. Fara, o que aconteceu, hein? Olha, Salso, o senador é acusado de interferir nas investigações dos atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes em 8 de janeiro. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão de Marcos Duval, mas o pedido foi negado. Já o celular dele foi apreendido. A operação foi solicitada pela Polícia Federal e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no gabinete do senador Marcos Duval, do Podemos, no apartamento funcional ocupado por ele em Brasília e também em um endereço residencial no Espírito Santo, onde Marcos Duval está para passar o aniversário dele, que é hoje com a família. Marcos Duval é investigado por tentar atrapalhar as apurações sobre os atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes em 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o senador preste depoimento sobre as denúncias, em data a ser marcada pela Polícia Federal. A PF chegou a pedir a prisão de Marcos Duval, mas o pedido foi negado por Alexandre de Moraes. O celular do senador foi apreendido pelos agentes e as redes sociais dele foram bloqueadas por ordem de Moraes. Segundo fontes da investigação, o senador pode responder criminalmente por divulgar informações sigilosas que poderiam causar prejuízo a outras pessoas. No começo do ano, Marcos Duval afirmou ter conversado com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre um plano para gravar um áudio de Moraes e tentar anular a eleição presidencial. Em entrevista ao R7, o senador Marcos Duval disse que o celular apreendido foi cedido pelo Senado e que todos os senadores com os quais ele conversou agora estão expostos. Afirmou ainda que Alexandre de Moraes autorizou a operação porque se sentiu afrontado pela sugestão dele de convocar o ministro para a CPI dos atos de 8 de janeiro e que não se preocupa com as denúncias que não passam de fumaça. O Senado confirmou para a próxima quarta-feira a sabatina do advogado Cristiano Zanin. Ele foi indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom dia. O relatório sobre a indicação foi lido na Comissão de Constituição e Justiça do Senado hoje de manhã. O relator, senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, defendeu que o advogado está apto para ser sabatinado. A indicação de Zanin vai ser votada na CCJ no mesmo dia da sabatina. Se for aprovada, segue para a votação no plenário do Senado. Zanin foi indicado ao STF pelo presidente Lula para ocupar a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. O advogado, que defendeu Lula nos processos da Operação Lava Jato, tem 47 anos e é especialista em direito civil e processual. Ainda ao Senado, que deve analisar um projeto que torna crime a discriminação contra pessoas politicamente expostas. Um dos objetivos da proposta é impedir que bancos neguem a abertura de conta a políticos. O Alessandro Saturno tem os detalhes. Boa noite, Saturno. Oi, Fara. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicou que essa proposta ainda deve passar por comissões e, pelo menos por enquanto, não há uma data para que ela seja votada pelos senadores. O projeto foi votado rapidamente ontem na Câmara dos Deputados e prevê até 4 anos de prisão para quem se recusar a abrir conta bancária ou se negar a conceder crédito, mesmo nos casos de investigação policial. O texto ele contempla políticos, pessoas que ocupam altos cargos nos 3 poderes e familiares. A proposta original, que nasceu para combater a discriminação contra políticos, foi alterada pelo relator, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, depois de uma repercussão negativa. Fara, o texto antigo ele estabelecia que quem ofendesse um político poderia pegar até 4 anos de cadeia. Fara. Obrigado, Saturno. Essas foram as principais notícias de hoje aqui em Brasília. Salce e Celso. Obrigada, Fara, pelas informações. Bom descanso para você. Entre os perigos que rondam as madrugadas nas grandes cidades estão os acidentes com carros que disputam racha. Hoje, na nossa série especial, o caso da idosa atropelada e morta por um carro de luxo. A polícia investiga se a motorista participava de um racha. Policiais se preparam para uma grande operação na madrugada fria da cidade. Nesse momento a gente está com 98 policiais militares, homens e mulheres, além de 57 viaturas, aguardando o start do nosso pessoal da inteligência.
Pouco depois, informantes da polícia avisam o comando. Perfeito. Vamos lá, então. Durante muito tempo, quem passava desavisado neste horário, numa das maiores avenidas de São Paulo, assistia a uma cena diferente. Carros que custam R$500 mil ou outros mais antigos, mas turbinados, em alta velocidade e fazendo manobras perigosas. Eram corridas feitas no meio da rua. Os rachas, ou pegas, como também são chamados, podem reunir centenas de pessoas. Na calçada, os espectadores vibram quando os veículos passam. Diversão ilegal. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, apostar corrida na rua é crime. Veja aqui quando esse carro bate no outro que saía de uma garagem. A gente enxerga com grande preocupação. Principalmente a gente vê pelos números um leve aumento de 2019 para 2023 dos acidentes que acontecem no período da noite para o período da madrugada. Os rachas não são perigosos apenas para os motoristas, mas também para todas as pessoas que cruzam os trajetos destas corridas clandestinas. Foi exatamente o que aconteceu aqui nesta avenida, uma das principais da zona leste da capital paulista. Uma senhora de 82 anos foi atropelada quando tentava atravessar. A aposentada não resistiu aos ferimentos. Esta é a última imagem de Maria Neuza Campos com vida. Nossa produção teve acesso aos vídeos com exclusividade. Ela parece alegre, saindo de um restaurante acompanhada do namorado e da irmã. Minutos depois, já na rua, a idosa está caminhando e atravessando a avenida. 2 carros aparecem emparelhados e em alta velocidade. Pouco depois, a idosa é atingida. Nós tivemos acesso a alguns vídeos. E não tem quem vê e fala que não era um racha. Vixe, ai, morreu. Esta mulher é da família de Maria. É a primeira vez que ela fala sobre o acidente e prefere não mostrar o rosto. Ela conta que a batida foi tão forte que os carros derrubaram 2 árvores e só pararam depois de atravessar o canteiro central. Não deu tempo de nada. Nada. Do jeito que jogou ela pro alto, caiu. A motorista do carro que atingiu Maria era esta mulher, Jennifer Caroline Silva dos Santos. Ela tinha 18 anos na época. O carro havia sido um presente de aniversário. Ela foi presa em flagrante, mas hoje aguarda julgamento em liberdade. Em nota, a defesa de Jennifer não assumiu que houve um racha. Disse que ela é inocente e que havia outro veículo envolvido no acidente. Além disso, afirma que os laudos periciais serão apresentados no processo que está em andamento. Ela era muito companheira da família. E de repente é tirada da gente assim, né? Para amenizar a saudade, a família da vítima, além de rever fotos, ouve os áudios carinhosos enviados pouco antes dela ser atropelada. Feliz ano novo para você também, com bastante saúde, paz e com juízo. Um beijo, um abraço, tá? Tchau. Identificar os locais dos rachas não é uma tarefa fácil. As corridas geralmente são organizadas pela internet. Lembrando que a gente tem também a participação de influenciadores digitais, né, que convocam tanto espectadores quanto participantes para esse local. Aqui na Avenida Chique de São Paulo, foram 3 meses de investigação dos agentes infiltrados até chegar neste momento. Toda a área foi cercada pela polícia. Todo mundo que estava aqui na calçada ou agora foi orientado a ficar ali na parede, onde os policiais então começam a fazer uma grande revista. Motoristas são obrigados a parar e a descer dos carros. Até quem estava na calçada também é revistado e interrogado. Olha a quantidade de gente que estava ali acompanhando os arrancadões que estavam acontecendo aqui na avenida. Hora errada no lugar errado. Eu só estava parado, de boa, eu vou olhando, lógico, né, mano? O que chama atenção é aqui no chão, ó, as marcas no asfalto de arrancadas. Ou seja, aqui era um ponto onde os carros se reuniam para então fazer as corridas clandestinas. 119 veículos como este de luxo foram levados. A gente veio para ver carro, não para arruaçar.
A multa para alguns motoristas pode chegar a R$3 mil e a habilitação é suspensa. São mais de 20 guinchos para levar tanto carro. Este homem protesta, não quer que tirem o veículo dele. Mas não teve jeito. O carro é levado e ele detido por desacato. Duras punições que, segundo o diretor de Educação do Departamento de Trânsito do Estado, poderiam ser evitadas com lições que começam cedo. O Detran promove desde 1990 ensinamentos sobre o comportamento nas ruas. Este ano, 150 escolas do estado receberão instrutores. A gente entende que ainda a educação básica vai fazer com que tenhamos adultos mais conscientes. Nas ruas, os adultos que preferiram acelerar nos caminhos da contravenção vão embora sozinhos na madrugada. Pilotos que pouco antes dirigiam máquinas poderosas, agora são obrigados a deixar as chaves dos carrões com os policiais e têm de ir embora sim, a pé. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis e logo após Jesus tem mais um participante que deixa a competição ao vivo em A Grande Conquista. Boa noite, cuide-se. Boa noite.